Daí pessoal, tudo certo, tranquilo, canal aí do William Ribeiro, canal de política, Sadic Mentor, também games aí, então a gente tá aí com um comentário aí, por que tudo tá virando ofensa, né pessoal, hoje em dia qualquer coisinha mesquinha está virando ofensa. Vamos lá, o canal ali do Senso Comum, do Morgenstein, do Flávio Morgenstein, não sei muito bem pronunciar o sobrenome dele. Vamos lá acompanhar um trecho do vídeo que ele passou aí, porque tudo tá virando ofensa e a importância da linguagem, né? A linguagem linguística, né? Nessas guerras culturais, né? A linguagem tá dando uma diferença, né? Muito importante e muita gente não sabe disso, né? Vamos acompanhar um pouco do trecho do vídeo aqui do Morgenstein. Desculpa a iluminação aí, pessoal. Tô dando uma revezada aí. É legal. Reparou como a linguística é importante? Você Vou reparou, aumentar o som então, também, tá, pessoal? como estudo a respeito dos signos linguísticos, principalmente Estudo em dos signos uso, linguísticos é importante. eles têm uma diferença, uma capacidade de dar poder para as pessoas fora do comum. E o que essas pessoas estão dizendo? Quer dizer, se você olha para a história do século XX, vai ter muito estudo, mas muito estudo a respeito da ligação entre linguagem e manipulação linguística nos totalitarismos. Eu sempre falei isso, né? Não tem nenhum livro, seja de histórico, ou seja, de não ficção, quanto também de ficção sobre totalitarismo que não tem a manipulação da linguagem. Exemplo óbvio, 1984, criando a nova língua. Revolução dos Bichos também faz a mesma coisa. Mas tem um filme, né? Dá muito Revolução dos Bichos na mídia, né? O processo do Tiraram, Kafka. por que será que tiraram? Entra naquela linguagem burocrática e não sai mais. Eu vivo comentando para as pessoas. Sessão da Tarde, quem é das antigas vai se lembrar. Tem algum livro de alemão que seja bom para um estudante, sei lá, de nível intermediário, né? Quero ler literatura alemã. Que livro que eu leio? São clássicos. Eu sempre falo, Kafka. Kafka é um grande clássico. Um autor... Sim, eu acho difícil você encontrar quem não gosta de Kafka. Você pode até falar que ele é meio chato, assim, sabe? Justamente porque ele está imitando uma linguagem chata. Essa eu não conhecia. Mas o Kafka, ele não é um autor difícil de ler, ele não tem um vocabulário, sei lá, né, Guimarães Rosa, entendeu? Ele não é um autor desse tipo. Não, ele tem aquele vocabulário que parece que ele está... Dá um exemplo aqui bem claro, né? Parece que é a Globo News narrando o que está acontecendo ali. Porque o vocabulário dele é repetitivo. Quer dizer, ele se força a escrever mal. Inclusive, né, fazer meu grande comentário aqui, a tradução mais canônica do Kafka em português, que é a tradução do Modesto Carone. Qual que é o meu grande problema com o Modesto Carone na tradução do Kafka para o português? É um problema bizarro. Acho que é o único caso de uma tradução que tem esse problema. O Modesto Carone escreve melhor que o Kafka. No seguinte sentido, o Modesto Carone ele é mais fluido, ele é mais agradável. Tá? O Kafka ele é mais chato, ele é totalmente travado. Ele está imitando, inclusive, aquela linguagem de máquina de escrever, sabe? Que você fica... Para, volta. Quem pegou as máquinas de escrever da Cid. Eu peguei. Na janela. Era horrível. Errou? Ponto. Fazer tudo de novo. Personagem virou-se. Ponto. Personagem disse. Que é reata ela. Tudo travado. Parece um boletim de ocorrência. O livro inteiro. Parece boletim de ocorrência. Assim, um trecho longo. Good morning. Devaneio. Esse canal é muito bom mesmo. Recomendo a todos aí acompanhar. Sentimento, é tudo travadinho. O Modesto Carone, ele é mais agradável. Ele fala assim, não, ele foi um... Quando você lê o Kafka no original, ele é tão travado, você começa a ficar assim, ó, sabe? Começa a parecer um robô, sabe? Alguém que não sabe dançar Michael Jackson tentando imitá-lo, assim, sabe? Tudo. Demonstra a comunicação, né? Que as mídias tradicionais estão decaindo ao longo do tempo, né? Essa comunicação travada, ridícula, principalmente da Globo, né? Globo News, a Globo Lixo, né? Como a gente mais gosta, carinhosamente a gente gosta de falar, Globo Lixo, né? Essas mídias tradicionais estão perdendo alcance, estão perdendo audiência, patrocínios, estão perdendo tudo para as mídias, né? As big techs, né? As redes sociais, né? YouTube, né? Facebook e outras, né? Bem feito, né? Bem feito, né? Então, não estão buscando a verdade, né? Então, a verdade é acima de tudo, né? Vamos lá.
tudo robótico mesmo, porque é uma linguagem já totalmente formatada. Outro exemplo, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Anthony Burgess era professor de literatura, tem livros de crítica literária e tal, e ele imita ali a linguagem das gangues de Edimburgo, na Escócia, que tinham muita influência, né, das línguas eslavas. Então ele escreve o livro inteiro criando gírias. Ele pede isso, ele fala abertamente, ele fala assim, não é pra você ficar indo no dicionário o tempo todo, é pra você ter a sensação de ouvir aquele negócio e falar, olha, eu acho que eu tô conseguindo entender 80% do que esse cara tá falando. É cheio de palavras travadas, tudo como... O filme mostra isso também, né? Natsa, como é que é? Natsa? Tsats. Porque ele tá imitando a linguagem eslava. Ele tá imitando a influência eslava ali que tinha nas gangues de Edimburgo. Só que ele não tá imitando para e passo exatamente as palavras que os caras usam. É? Devotica menina? Mas não sei em que língua deve ser. É russo? Acho que Lada é menina em russo, né? Agora fiquei na dúvida. Devotico Lada. Deve ser uma diferente, tipo menina e garota, sabe? Deve ser uma coisa parecida com isso. Drasvut. É. Drasvut, pois é. Mas Lada, o carro, a marca do carro soviético significa menina, né? Tanto que eu sei que Mlada é menininha, quando você coloca um M na frente. Parênteses muito rápido, você já reparou quando você lê Dostoiévski? Você vai pegar Dostoiévski para ler, como enche o saco a quantidade de diminutivos do Dostoiévski? É tudo assim, né? Pegou a xícarazinha, aí colocou o açúcarazinho na xícarazinha, não sei mais o que, é cheio de diminutivo. Puta merda, Nossa, mãe. como que tem tanto diminutivo nessa língua? Quando eu Essas percebi que línguas você, com no diminutivo russo, nem você me faz falha, né? diminutivo com uma letra que você mal pronuncia, tipo, Lada, menina. Mlada, só o M, só o som da letra M, né? Que você mal pronuncia, Mlada. Menina. Quer dizer, você consegue colocar 3 diminutivos, às vezes, numa mesma palavra, pro russo é a coisa mais normal do mundo, né? Pra gente, você tem que colocar A língua, o sílabia, né? russo, são, Duas meu Deus do sílabas a céu. mais, né? Eu lembro quando eu fui ler o Gente Pobre, do Dostoiévski, eu não aguentava ele falando minha pombinha, daqui a pouco minha pombinhazinha. Que Chato esse tosco, negócio velho. em português, mas é porque assim, em russo são 2 letrinhas ali que o cara Que coloca e tosco, fechou, né? velho. Mas então, o Laranja Mecânica, ele cria uma língua inteiramente própria para isso, A tá? laranja mecânica. Assim, Tinha a exemplo na seleção também, bunda, porque laranja você vai mecânica, né? pensar, o Zero Infinito vai fazer a mesma coisa, tem que criar toda uma linguagem própria para que, na não ficção, em livros, inclusive de estudos de língua, né, eu já citei várias vezes o LTI. LTI, né? Língua Terz Imperi, né? A linguagem do Terceiro Reich. O livro está meio difícil de achar em português, tá? Acho que as edições que tinham já esgotaram, do Peter Klemperer. Que ele está fazendo justamente isso, um judeu alemão que era professor de francês, quer dizer, ele não estava numa situação lá muito boa ali no Terceiro Reich, e ele descreve, né, como que era a mudança linguística que perdurou por uns 40 anos, 50, sei lá, anos a mais, mas que ficou muito mais acentuada não na hora do Holocausto, Uhum. antes, tá? Como que o Hitler sobe ao poder se aproveitando dessa linguagem. Quer dizer, ele está descrevendo algo que aconteceu lá, tipo, antes da Primeira Guerra, logo depois. Daí até hoje a gente consegue ver os símbolos, né, de Hitler, né? Ele comentando sobre o Hitler aqui, né? As falas, né, as pronúncias, né? Então o poder da linguagem, o poder linguístico é muito forte, né? Então tem muitas pessoas que não conseguem perceber, né, o poder da linguagem. Por isso que tem lugares aí, né, principalmente na faculdade, estão falando todos. Porque eles querem mudar a palavra, todos. Não todas e todos. Para eles acham ofensivo. Então qualquer crítica, qualquer. Não pode criticar, não pode falar a verdade. Tem que mudar a palavra, a gramática. Para algumas pessoas é ofensivo, é tudo preconceito, é tudo homofobia, é tudo racismo. Então eles preferem, eles têm que mudar, né? Alterar a palavra para se soar de uma maneira mais fofa, né? Mais amigável, não digo mais sentimental, mas mais carinhoso, acho que essa é a palavra certa. E isso aí a gente consegue ter um problema grave, né? Hoje em dia, né?
Vamos voltar aqui. Primeira Guerra, quer dizer, década de 20. Hitler ainda nem subiu ao poder. Um piloto alemão de corrida de carro ganha uma corrida, ele chega lá, todo mundo fala assim, nossa, esse é o nosso novo major, sabe? Dá uma linguagem militar, né? Um cargo militar para falar de um campeão esportivo. Ele vai mostrando isso de diversas formas. Bom, tudo isso para dizer, né? Volta aqui. A gente está falando sobre a manipulação da linguagem. Né? Manipulação da linguagem, né? Falou, Hoje em dia que tá mais acontecendo. Espaço semântico, né? O espaço de significado das palavras. Tudo aquilo que vocês viram no século XX foi uma manipulação para totalitarismos abertos, ou seja, uma abolir aqui aquilo que foi entendido como um modelo político adequado Concordo 100%. no Ocidente, e vamos trocar agora por um Estado fechado que nós mandamos sozinhos. Só que o que acontece agora no século XXI? Por que a linguística está mais importante agora do que naquela época? Porque você consegue fazer a mesma coisa, a mesma coisa, e ainda falando, eu estou defendendo o Estado democrático de direito. É ridículo, né? Coisa de esquerdista, né? Agora Coisa de pão com mortadela, né? Pão, frase clássica de pão com mortadela. Que ele no Twitter ele é conhecido como o colecionador, né? O underline colecionador, né? Ele comentou. Ainda mais as palavras clássicas que hoje em dia tem, né? Empatia, a proteção do Estado, CLT, MEC. Palavras clássicas de pão com mortadela, né? Tu já sabe que é pão com mortadela. Ai, burguês opressor, esse burguês fudido. Já sabe que é esquerdinha, né? É pão com mortadela. O tweet do Eli Vieira com palavras aqui muito boas, né? Ele disse, aspas, vou traduzir esse tweet para você. Estado de direito. A cada vez que você, para igualdade, finge que fica muito ofendidinho com qualquer bobagem, sem saber, você ajuda a alargar o conceito de ofensa. Quer dizer, ofensa é uma ofensa contra a honra, né? Tipo, verdade. É o mais simples do mundo, tá? Quando alguém te chama de FDP no meio da rua, sabe? Você, sei lá, tomou uma fechada no trânsito. Filho da... Briga de bar, sabe? Discussão na escola, etc. Vai lá e te chama de FDP. Ele se preocupou com a sua mãe? Ele fez alguma referência à profissão da sua mãe? Assim, ele passou pela cabeça dele alguma questão moral a respeito da sua mãe, o que ela faz ou deixou de fazer? Não, porque isso é um signo fechado. Um signo linguístico fechado. FDP é simplesmente uma ofensa a você. É. O cara não tá pensando na sua mãe. É simplesmente uma ofensa forte. Verdade. Até aquele pau no cu, filho da... Bem ofensivo. Uma ofensa a você. E a forma como você tem bem uma lógico, filiação, né? Muito forte no Ocidente é pela mãe. Tá? Eu não quero entrar em discussões de católicos e protestantes aqui, mas é justamente pela mãe. Então o que você faz? Você ofende a mãe. Você vira pro cara e fala assim, eu vou, sua mãe, etc, etc. Já é da... Tá? A ofensa à mãe já é do próprio exemplo, Ocidente, né? Principalmente aqui no Brasil, né? O Abraham Weintraub, entre católicos e protestantes, mas isso aí é um outro assunto. O Bolsonaro foi lá e virou, né? Este FDP. O cara... Vocês estão mexendo com a minha mãe morta! É um grau de... histeria, sei lá. Ele viu mimimi. Nem ele pensou na mãe dele. dele. Mimimi de esquerda. O cara que foi ofendido, ele pensou na mãe dele. Daqui a pouco ele vai fazer, como que eu posso responder? O cara vai lá e fica pensando. Pessoa que reclama de tudo, é fã da CLT. A minha mãe já morreu. É de esquerda, é pau com mortadela. Tentando ofender os mortos. Olha como ele é baixo, eu não sei mesmo o que. É o tipo de, assim, alargar o conceito de ofensa num nível, vamos dizer assim, meio... sabe? Entendeu? É exatamente afeminado. isso Afeminado. que estava acontecendo. Isso é um exemplo muito prático, muito óbvio, né, do que é esse tipo de manipulação linguística, né? Continuando. Isso aí, pessoal. Então ele comenta mais, eu não vi todo o vídeo ainda, vou ver agora, né? E tem mais 1h e 42 minutos, quase 2 horas aí, né? Dessa primeira questão aí da manipulação linguística que ele comenta aí, né? Então concordo aí, né? Praticamente agora 100% aí do Gutenberg, o 127. Porque tudo virou ofensa e estamos numa era de trevas, né? Quem é mais religioso, né? Sabe, né? Qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa que tu criticar, falar a verdade,
se expressar de uma maneira mais liberta, tem a liberdade de expressão. Então hoje em dia, então daí se fala, né, pessoal? Qualquer coisinha é mimimi, né? É ofensa, tu pode até perder um cargo, um dinheiro, como já aconteceu comigo, né? Perdi o emprego aí por ser verdadeiro e criticar a minha empresa, né? Uma situação crítica, né? Que estava acontecendo na empresa que eu estava trabalhando. E era um erro lógico, normal, tranquilo, mas ele interpretou de uma maneira extremamente negativa e eu acabei perdendo o emprego, né? Então hoje em dia a gente tem que tomar até cuidado, né? Do que o cara vai comentar e falar. E às vezes é até bom ficar quieto, né? Infelizmente, né? Em algumas situações, né? O cara ficar mudinho, porque se o teu chefe é pão com mortadela, não. É de esquerda, é pão com mortadela e tu vai saber que tu é de direita. Primeiro erro que tu cometer é pé na Buda, pessoal. É pé na Buda, pé na Buda. Já era, game over pra ti. Forte abraço a todos, pessoal. Se inscreve no canal, ative o sininho, comentários aí que a gente vai falar tudo. Questão de guerra cultural, política aí, desastres naturais, tudo relacionados aí aos problemas que o nosso país está vivendo. Forte abraço a todos, tudo de bom, falou!